Olá! Hoje a aula é sobre generalidades da vascularização. A partir de agora, a gente vai começar a estudar a estruturação da vascularização que fazem parte da cabeça e do pescoço. Mas para entender e nominar esses vasos sanguíneos, precisamos entender o sistema em geral. Então, temos o sistema circulatório ou sistema cardiovascular também, que é denominado desta forma. Ele é composto por uma parte que conduz o sangue, né? Então, nós temos aqui o coração. O coração é essa bomba propulsora do fluxo sanguíneo. E a partir deste órgão, o sangue flui através de vasos, como representado aqui nesse esqueminha, que são nominados de artérias, veias e capilares. Então, a gente tem aqui o sistema sanguíneo, né, onde o sangue, que é um tecido, o sangue é um tecido na forma líquida, né, porque é tecido porque é composto contém células, tá? E aí ele vai promover a nutrição a partir desse tecido, contém o plasma, a parte plasmática contém elementos como íons, aminoácidos, glicose, que fornecerão substrato para as células. Anexo ao sistema circulatório existe um sistema denominado de sistema linfático, que é composto por capilares linfáticos, ductos linfáticos e órgãos linfáticos. Esse é um sistema de mão única, né? Não existe uma bomba propulsora no qual esse líquido, que é a linfa, vai ser conduzida, né? Mas ele é um sistema muito importante de recaptação de fluidos que estejam entre o capilar e as células dos tecidos, né? Ou seja, no espaço intersticial, devolvendo esse fluido e os componentes que possam estar neste fluido de volta à circulação sanguínea. Então, na verdade, o sistema cardiovascular é um sistema bastante complexo, né, que envolve outros subsistemas. Então, aqui a gente tem a estruturação da parede do vaso sanguíneo, né? Temos uma artéria, a veia. Visualmente identificamos que existem diferenças em relação a esses elementos, né? Mas independente de ser artéria ou veia, elas vão apresentar camadas, as mesmas camadas, né, que os constituem. Então, temos assim, começando da camada mais externa para a camada mais interna. Na camada mais externa, nós temos uma túnica chamada de túnica externa. Denominar túnica ou camada significa a mesma coisa, tá? Então, nós temos a túnica externa. Essa túnica externa é uma adventícia, ela vai conferir resistência à parede do vaso, né? Ela não é elástica, mas ela vai conferir resistência e proteção ao vaso sanguíneo. Aí, a parede do vaso é composto por uma túnica média. Esta túnica média, ela é formada basicamente de músculo liso, né? Então, o músculo liso, se é músculo, então significa que ela tem a propriedade de promover a contração, e a partir desta contração, que chamamos de vasodilatação e vasoconstrição, vão auxiliar o processo do fluxo sanguíneo no seu interior, né? Então, observem que na parede arterial, a camada de músculo liso ela é muito mais espessa quando comparada à camada, a túnica média de uma veia, né? Então, aqui existem muito mais fibras musculares nas artérias do que na parede das veias. A túnica interna, né, como ela está dizendo, túnica interna ou camada interna, ela contém uma camada chamada de endotélio, né, que na verdade este endotélio é uma camada delgada que reveste internamente a parede do vaso, né? Então, representado aqui por essas células achatadas ou pavimentosas, né, que vão permitir
um fluxo sanguíneo de uma maneira mais adequada, tá? Então, além disso, ele vai promover também a impermeabilidade, né? Então, o endotélio tem essa função de impermeabilidade, ou seja, o material que compõe o sangue, ele não extravasa pela parede deste vaso, por causa do endotélio. Então, é uma barreira mesmo mecânica que impede esse movimento. Juntamente com este endotélio, existe uma camada que está aqui representada em amarelo, denominado de membrana basal. A membrana basal é uma camada que pertence à túnica interna, né? E essa membrana basal ela vai fornecer um aspecto importante quando chega ao nível capilar, né? Então, não somente no nível capilar, mas aqui ela vai permitir aqui um revestimento extra, né, importante para a camada endotelial. Além disso, existe uma camada elástica, no caso das artérias, uma lâmina elástica interna, uma lâmina elástica externa, né, que são camadas de tecido conjuntivo que apresentam uma maior proporção de fibras elásticas, né? Elas estão presentes nas artérias, porque o sistema arterial ele recebe uma pressão grande proveniente do fluxo sanguíneo do coração, né? Então ele precisa de estruturas que vão conferir resistência à parede do vaso, tá? Mas independente disso, precisamos entender que os vasos sanguíneos possuem então uma túnica externa, que é uma adventícia, que é de proteção, uma túnica média formada de músculo, uma túnica interna que é formada pelo endotélio e membrana basal. Então, a presença destas camadas e a espessura destas camadas, elas também promoverão a diferença na espessura da parede dos vasos sanguíneos. O que parece aqui que a parede arterial, né, se a gente pega vasos da mesma região, como por exemplo a artéria femoral e veia femoral, ou a artéria carótida que está na região do pescoço, a carótida comum, né, que está no pescoço, e a veia jugular que a acompanha, observamos que a parede da artéria é muito mais espessa do que a parede da veia, né, devido a essa caracterização. Aqui nesse slide, ele mostra, então, os diferentes tipos de vasos, né, que compõem o sistema, tá? Então, aqui nós temos as artérias, a partir das artérias nós temos as arteríolas, depois os capilares, as vênulas e veias. De uma maneira geral, então, os vasos sanguíneos vão apresentar esta classificação, tá? Então, essa classificação, ela está baseada na espessura da parede, na espessura da parede do vaso, né, ou no diâmetro desse vaso sanguíneo, tá? Então, mas o que o caracteriza é o diâmetro, o tamanho, né, que ou largura, né, que esse vaso vai apresentar, tá? Então, aqui no caso das artérias, temos um gráfico aqui do lado, olha aqui a artéria, a arteríola capilar, a vênula e a veia. A gente observa que existem diferenças, né, estruturais em relação à composição destes vasos, que são representados nesse gráfico, né? Então, temos aqui a camada de endotélio, que é aquela camada mais interna, que vai promover impermeabilidade, um tecido elástico, né, que vai conferir resistência, o músculo liso, né, que são as fibras musculares que vão promover vasoconstrição e vasodilatação, e um tecido fibroso, tá? O tecido fibroso confere resistência também. Então, em relação ao endotélio, o que a gente observa? Que as artérias, elas possuem as 4 camadas, né? Elas possuem os 4 componentes.
E aqui o gráfico ele está mostrando as alturas das colunas representam a quantidade de material, então do tipo de material que compõe este vaso, tá? Então ele tem lá o endotélio, tecido elástico, músculo liso e tecido fibroso. No caso das arteríolas, que são aqueles vasos que já estão mais afastados do coração, já está em intimidade com o tecido, né? Ele é composto basicamente por endotélio e músculo liso, né? Então o endotélio está representado em azul e em volta aqui o músculo liso, né? Então ele é capaz de promover alterações do fluxo sanguíneo, né? Ainda consegue fazer alterações de fluxo sanguíneo. À medida que esses vasos vão chegando à intimidade celular, ou seja, quando esses capilares já estão em contato com as células, né? Basicamente os capilares são formados apenas pelo endotélio, ou melhor dizendo, né? É formado basicamente pela túnica íntima, né? Então a camada só vai apresentar basicamente a camada endotelial. Aqui vai acontecer algo importante, que o endotélio ele vai ser permeável, tá? Então aqui existe uma permeabilidade que não existia nestes outros vasos. À medida que esses capilares vão se reunindo, eles vão formando vasos que possuem, que são chamados de vênulas, tá? Então essas vênulas são compostas pelo material endotelial e pelo tecido fibroso. E as veias, elas apresentam os quatro componentes, que é o endotélio, o tecido elástico, o músculo liso e o tecido fibroso, né? Mas em comparação à artéria, eles apresentam menor quantidade, né, destes materiais. No entanto, independente do gráfico que nós observamos aqui, verificamos que existe uma camada que é comum em todas esses vasos sanguíneos, que é o endotélio, tá? Então, o endotélio sempre estará presente em todos os vasos sanguíneos. Então, temos aqui, agora vamos falar somente das artérias, da configuração externa, ou melhor, da anatomia macroscópica das artérias, tá? Então, por definição, artérias são aqueles vasos que transportam o sangue para longe do coração, né? Ou seja, aqueles vasos que conduzem o sangue, são vasos que saem do coração. Aqui a gente tem um esqueminha, aqui a carótida comum, carótida externa, carótida comum, carótida externa, carótida interna, e aí a gente vai conhecer todos esses vasos, né? Na próxima aula nós vamos conhecer cada ramo que compõe esse sistema arterial. Algo importante aqui é que os vasos que são de grande e médio calibre, médio e pequeno calibre, eles são nominados, né? Então, muitas vezes a gente acha, na prática a gente vai encontrar um vaso grande, como a artéria carótida externa ou interna, mas à medida que elas vão entrando na intimidade dos tecidos, conforme elas vão se ramificando, entrando nas estruturas, como por exemplo na fossa ptérigo-mandibular, no seio maxilar, percorrendo as paredes do seio maxilar, ou na fossa temporal, na fossa infratemporal, esses vasos eles vão se tornando cada vez menores, né, com uma espessura muito próxima à de uma arteríola. Então, não imaginem que vocês irão encontrar, né, vasos muito grandes. A espessura, elas são milimétricas. Então, aqui a gente conceitua artérias, então são aqueles vasos que estão saindo do coração. Normalmente eles são cilíndricos e podem ser do tipo elásticos ou musculares, tá? Então existe uma classificação ainda dentro das artérias, no qual elas são denominadas de elásticas ou musculares. Elástica porque o componente elástico vai ser maior,
E onde nós encontramos esses tipos de vasos? Por exemplo, na aorta, né, e nos vasos de ramificação da aorta, né? Então são vasos que, como recebem uma pressão uma pressão do coração. Quando eu falo de pressão, estou me referindo àqueles valores médios de 120 milímetros, de 120 e 80 milímetros de mercúrio, né, que são aqueles valores obtidos a partir de um esfigmomanômetro, né, que conhecido como aparelho de pressão. Tá? Então essa é a pressão com que o fluxo sanguíneo está saindo do órgão. E aí a parede das artérias, elas precisam ser resistentes suficientes para suportar esta pressão. Então o sangue sai do coração, tem uma pressão, a parede do vaso recebe, no caso da aorta, ela recebe essa pressão, e aí como ela tem um componente elástico, né, ela estende, reserva uma energia e aí ela retrai, né, como uma energia como energia cinética, né? Então ela expande e retrai por causa do seu componente elástico, tá? E essa expansão e retração do componente elástico, ele muitas vezes é percebido né, na forma de pulsação, tá? Então essa pulsação é a retração, é a expansão e retração elástica da parede dos vasos sanguíneos. E aí a gente pode perceber então a pulsação, por exemplo, na artéria radial e outros vasos distribuídos pelo corpo. Tá? A gente tem as artérias que são musculares, significa que ele tem um componente muscular predominante em relação ao componente elástico. Normalmente essas artérias musculares, elas estão já estão no interior dos órgãos, né? Por exemplo, podemos pensar nos pulmões, né? Então as artérias que fazem o processo de irrigação do pulmão ou de qualquer outro órgão têm essa capacidade de contração e relaxamento, né? Então essa capacidade de vasodilatação e vasoconstrição alteram o fluxo sanguíneo, né? Aumentando ou diminuindo, alterando consequentemente o que a gente chama de pressão arterial, aumentando pressão arterial ou diminuindo esta pressão. As artérias, elas possuem duas origens, ou ela pode ser da aorta, né, que é esse tronco maior aqui, ou pelo tronco pulmonar, tá? Então a origem sempre será a partir destes vasos. Todo vaso sanguíneo, ele tem uma origem e tem um destino, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o arco da aorta e um ramo, tá? Este ramo aqui nós chamamos de tronco braquiocefálico. Então, qual que é a origem do tronco braquiocefálico? Aqui vai ser o arco da aorta. E o destino? O término dela é a artéria braquiocefálica, a subclávia, então a artéria subclávia e a artéria carótida comum, ok? Tá? Então, o tronco braquiocefálico tem a sua origem no arco da aorta e o seu término na artéria subclávia e na artéria carótida comum. Aí, no caso da artéria carótida comum, a origem dela é no tronco braquiocefálico e o término dela, ou o seu destino, é nas artérias carótidas interna ou carótida externa. Tá? Então, assim, todos os vasos apresentam uma origem, né? E a origem inicial, que é a partir dos ventrículos, é a aorta e o tronco pulmonar. Em relação à forma, sempre serão cilíndricas, devido à composição das túnicas externa, média e interna do vaso, então elas sempre serão cilíndricas. Em relação ao calibre, elas podem variar de grande, médio e pequeno. Isso quer dizer que conforme o sistema arterial vai se afastando do coração,
elas vão diminuindo o seu calibre, no entanto, elas vão aumentando em número, né? Então, se existe uma quantidade X de volume sanguíneo saindo do coração, né? Então, esse volume ele precisa ser acomodado no interior dos vasos, tá? Então, conforme ele vai se afastando, eles vão diminuindo o calibre, porém vão aumentando em número. Em relação à quantidade de artérias, esse sistema é bastante variável, é muito difícil de quantificar. Existem relatos na literatura que o sistema vascular, né, em relação ao sistema vascular, ele pode alcançar cerca de 85 mil quilômetros, tá? Então, em extensão, ela é bastante grande, para alcançar todas as células e tecidos. Considerando, então, a relação volumétrica e os ramos de tronco de origem, né? Então, à medida que essas artérias elas vão se afastando do coração, essa relação de volume ou densidade, na verdade, o termo correto seria densidade de vasos sanguíneos, eles vão aumentando. Em relação à situação geral, né, as artérias elas apresentam uma situação profunda em relação às veias. Como as artérias são vasos que conduzem sangue que são provenientes diretamente do coração, existe um fluxo sanguíneo mais intenso, né? Então, numa medida de proteção para as artérias, elas estão situadas mais profundas em relação às veias. Não significam que não existam artérias na parte superficial do corpo. Existem sim, no entanto, os vasos de maior calibre que estão situados numa posição profunda, e essas artérias que seguem em direção à superfície são menos calibrosas. A direção do fluxo do sangue ela é centrífuga, né, exatamente como as centrífugas, como uma máquina de lavar roupa, né? Então significa que o sangue segue da porção central para a periferia. Então ela vai do centro para a periferia, ela se afasta do centro, tá? Então é direção centrífuga. Aqui nós temos a relação de posicionamento das artérias, tá? Então aqui a gente observa a presença de uma artéria juntamente com um nervo, né? Numa situação profunda, as estruturas externas. E aqui a artéria acompanhada de veias e nervos, tá? Então aqui aumentado, mostrando a composição do que chamamos de feixe vasculo nervoso, tá? Então, esse feixe vasculo nervoso significa que uma estrutura como uma artéria, ela não caminha sozinha, ou trafega sozinha, trajeta sozinha, ela está sempre acompanhado de outros elementos. O que não foi representado aqui são os vasos linfáticos, tá? Então, os vasos linfáticos também fazem parte dessa composição do feixe vasculo nervoso. Então, aqui, de alguma maneira, a artéria é acompanhada por outros elementos e que tem uma posição de proteção, né? Olha aqui sempre uma artéria numa posição mais periférica, uma veia numa posição periférica em relação à artéria. Então, todo o sistema, né? Então, o sangue flui das artérias de grande, médio e pequeno calibre até chegar às arteríolas, e das arteríolas ele forma essa rede capilar, tá? E dessa rede capilar ele constituirá as vênulas e depois as veias. Quando a gente utiliza o termo capilar, é necessário um cuidado maior, né? Porque o termo capilar pode ser referido, por exemplo, ao capilar linfático ou ao capilar relacionado aos pelos, tá? Então, aqui a gente está falando de capilares sanguíneos. Os capilares sanguíneos, então, são os menores vasos do sistema circulatório, tá? Então, sendo os menores vasos, é a partir deste ponto que ocorrem a troca de fluidos entre o capilar, entre o vaso sanguíneo e os tecidos no qual eles estão situados. Essa imagem que está aqui do lado é uma imagem de uma técnica para visualizar a vascularização
a vascularização de um tecido em 3D, tá? Então, isso aqui é um tecido nervoso, né? É uma parte do encéfalo, e mostrando a vascularização, como ela é ricamente vascularizada. Então, existe essa reconstrução em 3D que foi desenvolvida pela Unifesp há alguns anos atrás. Os capilares sanguíneos, então, eles são profusos e estão em intimidade com os tecidos, tá? Então, a gente tem o coração aqui, o sistema arterial e venoso interposto entre esses dois sistemas, né? Arterial e venoso, a rede capilar, tá? Então, saiu do coração, vai para um determinado órgão, ele forma a rede capilar, tá? A rede capilar, temos a rede capilar do pulmão, a rede capilar do fígado, o do estômago, o do rim, aqui representado também, né? A rede capilar que vai para os membros inferiores e tronco, membros superiores e cabeça, tá? Então, para cada parte do nosso organismo, vai existir uma rede capilar, tá? E elas vão se reunindo depois em vasos denominados de vênulas e veias até chegar ao coração. Então, temos aqui o capilar sanguíneo, né? Então, são os menores vasos, de uma maneira que eles são tão pequenos que as células as células sanguíneas, elas passam de maneira enfileirada por estes ductos, né? Como a gente está vendo aqui. O capilar sanguíneo, então, recordando, ele é constituído por uma camada de células chamadas de células endoteliais, né, que vão promover aquele revestimento interno e permitir um fluxo sanguíneo, uma fluidez do fluxo sanguíneo, tá? Revestindo externamente as células endoteliais, existe uma camada que está aqui em transparência, tá? Então, essa camada em azulada é a membrana basal. Essa membrana basal também vai ser importante nesse mecanismo de permeabilidade que o capilar sanguíneo vai apresentar. Existem 3 tipos morfológicos de capilares sanguíneos, tá? Então, a gente tem aqui um capilar, que é formado por células endoteliais e a membrana basal. O que acontece aqui é que ela é chamada de contínua. Por que contínua? Porque não existe, aqui as células endoteliais, elas estão justapostas umas às outras, tá? Então, não há formação de espaços entre as células, elas estão justapostas, ela é contínua. E a membrana basal também é uma membrana inteiriça que recobre esse tubo formado pela camada endotelial. Então, ela é contínua. O segundo tipo de capilar sanguíneo é chamado de fenestrado, né? A característica desses capilares fenestrados é que as células endoteliais, elas apresentam perfurações, ou janelas, ou fenestrações, tá? Então, capilares fenestrados significam que as células endoteliais, elas apresentam poros, espaços no qual onde parte do plasma que forma o sangue, ela consegue extravasar de uma maneira mais fácil pelas paredes das células endoteliais, tá? Então, aqui ele já começa a permitir a passagem de elementos um pouco maiores, né? De pequenas proteínas, de alguns elementos maiores que estão contidos no plasma sanguíneo. Em relação à membrana basal, a membrana basal ela é contínua também, tá? Então, aqui a característica do capilar fenestrado. E o terceiro tipo é o tipo sinusoide, né? Onde as células endoteliais, elas não... existem áreas de junção nas áreas, nas bordas dessas células, elas formam espaços, né? Então, aqui uma célula endotelial, outra célula endotelial, então essas bordas, elas formam espaços que são espaços maiores do que visto nos fenestrados, tá? E aqui a lâmina basal, então, também ela não é contínua, ela é toda irregular, apresentando espaços. Ou seja, a membrana basal, ela é incompleta.
Neste caso aqui, deste sinusoide, nos capilares sinusoides, significam que elementos maiores podem passar através desses espaços. Que elementos maiores? Por exemplo, as células, tá? As células precursoras das células sanguíneas. Então, essas células precursoras são elementos muito maiores e elas conseguem atravessar esses espaços, o espaço, né, intercelular que são formados pelas células endoteliais. Então, nós temos esses 3 tipos de capilar morfológicos, né, que apresentam morfologias diferentes, mas esses capilares, eles estarão localizados em diferentes tecidos, né, porque vai depender da função de determinados tecidos. Bem, então aqui, como que acontece essa troca do capilar? Voltando aqui à imagem, né, com o capilar contínuo, fenestrado, sinusoide. Nessa imagem aqui, ela está mostrando a distribuição do corpo em repouso, tá? Então, o indivíduo está repousando, está descansando. Então, como que é a distribuição do fluxo sanguíneo? O que nós percebemos, né? Que então, se a gente entende dentro dos processos fisiológicos que existe um débito cardíaco, né? O que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é o fluxo de sangue, o volume de sangue que percorre pelo coração por minuto, tá? Então, aqui, esses valores, o débito cardíaco, então, é o volume de sangue que passa pelo coração por minuto. Então, cerca de 5 litros de sangue passam pelo coração por minuto, que é mais ou menos a quantidade de sangue que nós temos. Então, conforme esse valor, eles vão sendo distribuídos para diferentes tecidos, tá? Então, quantos por cento, aqui a gente vai ver em porcentagem, não vamos ver em valores fixos, né? Vamos ver em porcentagem. Então, em relação ao encéfalo, desses 5 litros, 14% vai para o encéfalo, 4% para o coração, 27% para o fígado e sistema digestório, 20% para os rins, 21% para a musculatura estriada esquelética, 5% para a pele e 9% para ossos e outros tecidos, tá? Então, essa é a distribuição em um indivíduo em repouso. O que nós percebemos? Que quando nós estamos em repouso, quais são os tecidos que mais precisam de suprimento sanguíneo, né? Então, a gente vê pela porcentagem. Então, a musculatura estriada esquelética, o rim e fígado e sistema digestório, tudo acima de 20%, tá? Então, são os tecidos que mais requerem suprimento sanguíneo, né? Então, significa, por que requerem maior suprimento sanguíneo? Significa que possuem uma atividade metabólica maior, né? Ou seja, tem uma atividade de metabolismo, de reações químicas. Quando eu falo de metabolismo, estou me referindo, metabolismo significam reações químicas, né? Então, significam que são áreas que têm uma maior atividade de anabolismo, catabolismo, em relação aos outros tecidos, tá? Então, aí a gente define aqui, a densidade de capilares em qualquer tecido está diretamente relacionada com a atividade metabólica das células do tecido. Então, conforme a sua atividade metabólica, os capilares também precisam auxiliar neste processo, né, de aumento ou diminuição de fluxo sanguíneo, tá? Então, todas essas características, elas apresentam-se relacionadas. Aqui só aproveitando, né, que a gente está aqui nessa parte nessa parte vascular, eu queria chamar um pouco de atenção também do que é a barreira hematoencefálica, tá? Então, quando a gente fala de sistema nervoso, a gente fala de neurônio, fala de tipos de células que compõem o tecido nervoso, né? Sendo que o neurônio que o tecido nervoso, então, é formado pelo neurônio, e se tem as células da glia, né, que são as células de suporte, recordando que as células de suporte são os oligodendrócitos, os astrócitos,
a micróglia e as células ependimárias, tá? E aí, isso aqui se torna importante porque o tecido nervoso é o tecido mais nobre que nós temos no organismo, né? E por ser mais nobre, existem mecanismos de proteção para essa célula nervosa, já que essa célula nervosa ela nos acompanha desde o nosso desde a fase de desenvolvimento até a nossa morte, né? Então, a maioria delas, né? Então, aqui a gente tem um esquema de um capilar sanguíneo, tá? Então, aqui a camada endotelial. Essa camada endotelial é do tipo contínuo, tá? Então, ela é contínua, não existem espaços. Se existem espaços, existem muito poucos. Esses espaços são estreitos, né, em relação a outro tipo de capilar, tá? Então, aqui fazendo a conexão entre as células, existem proteínas, tá? Essas proteínas de junção que são importantes para evitar o destacamento celular. Né? Então, as células elas estão unidas umas às outras com determinadas proteínas, tá? Então, elas permanecem unidas, evitando então destacamento. Essa sai, senão, conforme o fluxo sanguíneo, essas células endoteliais vão embora, né? Tá? Então, eu preciso de elementos aqui que vão conferir essa resistência da parede do vaso. Aqui em vermelhinho, a membrana basal, ela é contínua, revestindo toda a parede do vaso. E existem aqui essas estruturas em azuis, que são os pés vasculares, tá? Então, esses pés vasculares pertencem as células chamadas de astrócitos, né? Então, o que são os astrócitos? Os astrócitos são células da glia, né? São células de sustentação e de suporte para o neurônio. Então, quer dizer que os nutrientes, diferentemente do que acontece nos demais tecidos, os nutrientes dos neurônios não são provenientes diretamente do capilar sanguíneo. Inicialmente, eles são captados pelos astrócitos, né? Então, os astrócitos captam os íons, as moléculas de glicose, aminoácidos, peptídeos, tá? Carboidrato. Então, ele vai captar esses elementos e aí sim ele vai controlar o que será fornecido para os neurônios. Então, o astrócito tem essa função de selecionar o material que vai nutrir a célula nervosa, tá? Então, aqui está o astrócito e aqui o pé vascular. Então, na superfície externa da membrana basal, ele é rico em pés vasculares, tá? Então, isso aqui, essa união desses elementos aqui, que é chamado de barreira hematoencefálica, né? Então, hemato de sangue e encefálica de encéfalo, né? Então, é uma barreira mecânica mesmo, existente na parede do vaso, que vai impedir com que toxinas, micro-organismos, substâncias estranhas que possam estar fluindo pelo sangue acometam o tecido nervoso, tá? Então, é uma barreira mecânica, é uma barreira química também, né? Porque ela vai impedir que determinados elementos possam atravessar de uma maneira muito livre pelas paredes do vaso sanguíneo, tá? Então, essa barreira ela é muito importante. Muitas vezes a gente não entende como que um micro-organismo que por exemplo, uma cárie, né? Como que uma cárie vai parar lá no encéfalo, né? A bactéria vai parar lá no encéfalo, né? Então, uma das possibilidades é que que essa barreira hematoencefálica não tenha funcionado de uma maneira adequada, tá? Então, é uma das sugestões, né? Existem vários mecanismos com que a bactéria possa alcançar determinada área, né? Então, por exemplo, a bactéria estava na polpa do dente, ela entra na corrente circulatória, entrou na corrente circulatória e se essa bactéria ela pode fluir e ela vai fluir para qualquer parte do organismo. E aí ela se instala em um local de preferência, né? Então, ela vê um ambiente adequado para ela e ali ela se instala, tá? Então, a barreira hematoencefálica ela é muito importante, evitando, então,
disfuncionalidades do sistema. Então, a gente tem então, os capilares contínuos, os fenestrados e os sinusoides, né? Onde nós vamos encontrar os diferentes tipos de capilares, tá? Então, os capilares contínuos nós vamos encontrar no tecido muscular, no tecido conjuntivo e no tecido nervoso, tá? Então, quando se fala lá de tecidos que formam os tecidos que estão localizados na região de face, né? Na região de face, todos eles são capilares contínuos, né? Então, as células, elas, a célula, elas são completas, né? Então, elas são contínuas umas a outras e revestido por uma camada basal aqui que a completa. Os capilares fenestrados, que são aqueles que apresentam poros ou janelas, são encontrados nos rins e no intestino delgado e grosso, né, onde há uma necessidade maior de captação e de eliminação de substâncias a partir do sistema vascular. E os sinusoides, né, os sinusoides que são esses vasos incompletos, que são encontrados na medula óssea, baço e fígado, né? No fígado, porque é o local de armazenamento, né, principalmente dos nutrientes que estão vindo lá do intestino delgado, do intestino grosso, e baço e medula óssea, eles são importantes porque são órgãos produtores, né, são órgãos que são responsáveis pela formação de células sanguíneas, né, devido a esta função de produção de células, né? Então, as células conseguem atravessar essa barreira, né? Então, tá o órgão aqui em volta, ela produz as células sanguíneas, as precursoras das células, elas caem nesse espaço e já são lançados na corrente circulatória, tá? Então, por isso que existem esses espaços. Aqui eu queria que vocês entendessem aqui esse processo da região do capilar, tá? Então, existe um fluxo no qual esse sangue vai percorrendo pelo interior do capilar, tá? Então, existe uma pressão ali. Essa pressão, ela é exercida por dois fatores, tá? Então, na verdade, a pressão sanguínea aqui, ela é baixa, tá? Então, é praticamente zero, existe uma pressão sanguínea praticamente zero, mas existem outras pressões que estão atuando para que ocorra o fluxo sanguíneo, tá? Então, essas duas pressões é a pressão hidrostática, que é a pressão de fluidos que está relacionado com a água, né? Então, esse movimento das moléculas de água também está relacionado com o gradiente de concentração, tá? E a outra pressão é a pressão coloidosmótica, né? Que está relacionado com as proteínas que estão no interior do capilar sanguíneo, tá? Então, essas duas pressões, a pressão hidrostática, a pressão coloidosmótica, fazem com que o plasma, que faz parte do sangue, ele consiga passar do capilar em direção ao espaço intersticial, tá? Então, aqui a representação de um tecido, né? Um tecido X, aqui as células, aqui o capilar. Então, entre a célula e capilar, esse ambiente todo a gente vai chamar de espaço intersticial, tá? Então, existe um processo aí no qual os fluidos vão passando por esse espaço e depois ele vai sendo recaptado para que não haja perda desses líquidos, desses fluidos. Ao mesmo tempo que tem esse processo, né, que a gente vai chamar de filtração e absorção do capilar, pelo capilar, né, que vai promover, então, o fluxo. O que acontece? Em algumas situações, quando há uma insuficiência cardíaca, ou mesmo, não chegando nessa situação de patologia, mas em alguma determinadas situações, por exemplo, o indivíduo passou muito tempo numa determinada posição, né? Então, a gente vai viajar, passa muito tempo sentado no avião ou no ônibus,
E aí os membros inferiores ficam edemaciados, né? Porque o fluxo sanguíneo ficou ineficiente. Então esse edema ele é provocado por quê? Porque parte do plasma sanguíneo que seguiu para o espaço intersticial, né? Ele não foi recaptado adequadamente, né? Então, como que vai haver esse reequilíbrio de captação do fluido que saiu do capilar? Então, a gente tem aqui o sistema linfático, que eu havia comentado lá no início da aula, né? Então, os vasos linfáticos são vasos de mão única que coletam esse excesso de fluido que está nesse ambiente, nesse espaço intersticial, ele capta e encaminha de volta ao sistema circulatório, né, numa medida de impedir com que haja a retenção de líquido nos tecidos, tá? Promovendo então um mecanismo que a gente chama de homeostasia, tá? Então, o que é a homeostasia? A homeostasia é a manutenção do equilíbrio interno do corpo. Então, para vocês entenderem um mecanismo básico aqui do que acontece na formação de um edema, tá? Então, esse processo de edema, lógico, não vai acontecer, acontece em várias situações, né, que vocês vão entender melhor nas disciplinas mais específicas. Agora a gente pode ir para a configuração externa das veias, né? Então, o que são veias? Aqui a gente tem a representação esquemática. As veias estão acompanhando as artérias, né? Ela forma um vaso grande aqui, que é a veia jugular. A gente tem a veia jugular interna e externa. E aí aqui a veia braquiocefálica. Depois a veia cava superior, veia cava inferior, que lançam o sangue de volta ao coração. Então, veias são aqueles vasos que transportam o sangue para o coração. Também, por definição, são vasos que chegam ao coração. Em relação à estruturação, então, a origem, né? Então, da onde que está vindo as veias? As veias estão vindo de capilares e de vênulas, né? Então, não existe uma bomba no qual vai... que fica, né, uma bomba que está lá nos órgãos, nos membros, que está impulsionando o sangue de volta para o coração, tá? Então, existe ali um mecanismo que a gente vai ver logo, logo, que é o retorno venoso. Então, a origem dos vasos, das veias, são os capilares e as vênulas. Normalmente elas apresentam forma cilíndrica, achatadas ou aspecto nodoso. Tudo vai depender da localização destas veias, tá? Então, normalmente elas são cilíndricas porque são no vivo, né? Elas são cilíndricas porque estão acomodadas com o sangue, mas a maioria tem um formato achatado e alguns têm um aspecto nodoso devido à presença de válvulas no seu interior. O calibre, ela segue de pequeno, médio e grande calibre, né? Então, tô colocando nesta ordem porque é o direcionamento no qual o fluxo sanguíneo segue de volta ao coração, tá? Então, ela segue dos capilares e vênulas, desculpem, segue de pequeno, médio e grande calibre, né? Até alcançar aqui o órgão. O número. Em relação ao número, geralmente existem 2 veias para cada artéria, né? Isso para vasos que estão são as ramificações dos grandes vasos, tá? Então, esse número, então, quer dizer que dobra, né? Então, em relação às artérias, se a gente compara com a artéria, ela é muito mais numerosas, né? Porque elas sempre serão acompanhadas. E aí, o volume, ele é maior do que das artérias. Como que a gente pode entender isso? O volume sanguíneo, né? Então, quer dizer que a gente pode dizer que as veias, elas servem como reservatório para o sangue, né? Assim, como assim reservatório? Como o sangue flui do coração para as artérias, o fluxo sanguíneo, a velocidade com que o sangue flui pelas artérias é muito mais rápida, muito mais veloz
do que o fluxo que segue pelas veias, né? Porque a gente também tem que entender que não existe uma bomba que está vindo a partir das veias e ela está seguindo um fluxo, a maior parte do corpo ela está seguindo o fluxo contra a ação da gravidade. Né? Então, neste processo, o fluxo do sangue, então quer dizer que as veias, de alguma maneira, elas são reservatórias, né? Não significa que eles estão parados, não é isso, né? Não é que o sangue fica parado, não. O fluxo é mais lento e, de alguma maneira, ela serve como reservatório. Aqui a gente não pode dizer que as veias ramificam, tá? As artérias sim, a gente sempre fala, ramificou para cá, ramificou em tal artéria, mas no caso das veias, elas não ramificam, a gente não pode utilizar esse termo, tá? Então, o termo correto seriam tributárias ou confluentes, tá? Então, elas confluem. Por que tributárias? Porque a união de um vaso, aliás, a veia só vem, ela só é formada pela união de vasos. Então, aqui a gente já conheceu que isso aqui é a veia cava superior e aqui é a veia cava inferior. A veia cava superior, ela é formada, né? Qual que é a origem da veia cava superior? Da veia braquiocefálica esquerda e veia braquiocefálica direita, tá? Então, aqui, ó, qual que é a origem, então, da veia cava superior? Veia subclávia esquerda, veia subclávia direita. A veia subclávia, por sua vez, qual é a sua origem? Pela veia subclávia e pela veia jugular, né? Pela veia jugular interna. Então, aqui as duas formaram, aliás, a veia jugular comum. A veia jugular comum formou aqui a veia braquiocefálica, tá? Então, sempre vindo da periferia para o centro. Então, aqui a gente tem uma direção centrípeta, tá? Então, centrípeta, ou seja, tá vindo, o fluxo sanguíneo tá vindo da periferia para o centro, tá? Então, aqui eu acabei relacionando as informações, né? Tá? Então, aqui a gente fala que as veias possuem tributárias, porque elas estão unindo para formar um vaso maior. Em relação à situação ou posição, elas podem ser de vários tipos, tá? Então, existem aqueles vasos que são superficiais, né? Então, aqui tem o plano, né? Existe um plano. Aqui podemos dizer que os vasos são profundos e aqui os vasos são superficiais. Tá? Superficiais são aqueles vasos que estão na periferia, que geralmente a gente consegue observar através da superfície da pele, né, que apresenta uma coloração esverdeada, esverdeada pela superfície. São responsáveis pela drenagem da pele e pela circulação colateral. Tá? Então, aqui a gente vai entender melhor lá na frente o que é uma circulação colateral. As profundas são as veias satélites, ou seja, são aquelas veias que estão acompanhando as artérias, tá? Então, são os vasos, lembrando que as artérias são profundas, então, acompanhando as artérias, nós temos as veias. E comunicando essas artérias que estão numa posição superficial e profunda, estão as comunicantes, tá? Então, existem esse sistema de vasos comunicantes. E a gente passa a entender, com essa informação, que o número de veias vai ser muito maior em relação ao número de artérias. Quando eu comecei a falar um pouquinho das veias, eu falei que o aspecto das veias, elas podem ser do tipo cilíndricas, achatadas ou nodosas. Aqui a gente vê um aspecto de uma veia bem nodosa. Tá vendo? Aqui apresentam, parece nódulos, né? Mas, na verdade, essas áreas são áreas onde são encontradas esses elementos aqui, que são as válvulas venosas, tá? Então, no interior das veias, existem a formação de pregas ou projeções do endotélio, que são chamados de válvulas. Então, aqui são duas válvulas que em conjunto vão formar uma
válvula. Então, ao longo das veias, do interior das veias, existe essa formação, né, de válvulas. Então, repetindo novamente, o que são válvulas? São projeções do endotélio, ou pregas do endotélio, que servem, né, cuja função estão relacionado com o retorno venoso, tá? Então, como o sangue que está no interior das veias, na maioria, uma boa parte do nosso organismo, né, elas precisam vencer o fluxo da ação da gravidade, a tendência do sangue é refluir, retornar, né? Então, as válvulas vão impedir a presença das válvulas vão impedir esse processo de refluxo do sangue, tá? Então, muitas vezes o que acontece é que a parede, por que elas ficam nodosas, né? Como a gente observa, por exemplo, na formação das varizes, a gente observa na superfície da pele que algumas veias elas apresentam nódulos, né? Então, como a parede da veia, a parede da veia, ela é delgada, né? Muitas vezes ela não suporta, ela acaba não, a parede da veia acaba não suportando o peso de coluna do sangue e acaba então lacerando, né, de alguma maneira lacerando camadas que formam as veias, né? Então ela acaba apresentando essa característica nodular pela superfície. As veias, elas formam elementos chamados de seios vasculares, tá? Então, também é uma forma de local de, como se fossem reservatórios, né? Do sistema venoso, tá? Então, o seio vascular, que a gente já conheceu, é o seio coronário, tá? Então, não é uma veia, neste caso aqui aqui é uma veia, né? Então aqui é um vaso, onde apresenta um calibre maior, né? No qual ele está captando, né? Recebendo sangue proveniente de vasos menores, tá? Então é um local, de alguma forma, é um reservatório. Que nem as represas, né? De águas, né? As represas, elas retêm, mas existe um fluxo contínuo do movimento da água, tá? Aqui então no sistema, dentro das estruturas intracranianas, existem formações que não são vasos verdadeiros, tá? Então o nosso sistema nervoso, ele apresenta-se envolvido por uma membrana, aliás, por 3 membranas, né? Conhecidas como pia mater, aracnoide e dura mater. Aqui só está representada a dura mater. Então, o que acontece? Essa dura mater é uma membrana resistente que envolve e protege o encéfalo. E como ele é formado por 2 camadas, né, essa dura mater acaba formando espaços, grandes espaços. E esses grandes espaços, eles são revestidos com o endotélio, né? Eles são revestindo com o endotélio e recebem o fluxo sanguíneo proveniente do tecido nervoso, tá? Então, ele acaba formando os seios venosos importantes aqui, tá? Então, quando a gente chegar no sistema venoso, a gente vai lá ver, vai observar a formação do seio cavernoso, né? Então, o seio cavernoso seria um possível local, né, também é um local importante aqui para o entendimento odontológico, tá? Então, seios vasculares são espaços que são formados, são grandes espaços revestidos pelo endotélio e que servem como local de reservatório pro sangue. Bem, então a gente entendeu que existe artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias, né? Então existem o sistema vascular, ele é formado basicamente por esses conjuntos de vasos.
Muitas vezes o que acontece com esses vasos são formações chamadas de anastomoses, tá? Então aqui a gente tem uma imagem de uma angiografia da artéria carótida comum, a artéria carótida interna, tá? Então a partir dessa artéria carótida interna, ela vai se distribuir, isso aqui é um lado, né? É como se fosse uma vista lateral, tá? De irrigação de vista lateral, do encéfalo, tá? Seja lá direito, aqui ou direito ou esquerdo, tá? Então, aqui a artéria carótida e aqui as artérias que vão para o encéfalo. Dentro desse sistema de irrigação encefálico, o sistema encefálico recebe vascularização por dois sistemas. Um que é chamado sistema da carótida e outro pela artéria vertebral, tá? Então, o suprimento sanguíneo para o encéfalo, ela é proveniente de dois locais. E aí esses dois sistemas, elas precisam se interligar, e aí ela se interliga através de elementos chamados de anastomoses. Então, o que vem a ser anastomose? Elas fornecem vias alternativas para o sangue chegar aos tecidos ou órgãos. Então, esta via alternativa do fluxo sanguíneo para uma parte do corpo por meio da anastomose é conhecida como circulação colateral. Bem, quando a gente fala de vias alternativas, né, existem determinadas situações do nosso organismo, determinados momentos do nosso organismo, onde vai requerer maior ou menor suprimento sanguíneo, né? Então, e isso está intimamente relacionado com o sistema nervoso autônomo. Então, o que é o sistema nervoso autônomo? É aquele sistema que é dividido em simpático e parasimpático, que acabam regulando os sistemas orgânicos do corpo para a manutenção da homeostasia, né? Então, o sistema simpático, recordando que ele está relacionado principalmente naqueles momentos de luta ou fuga, colocando de maneira extrema, momentos de luta ou fuga. E o parasimpático é aquela fase pós-prandial, que é a fase de relaxamento, de tranquilidade, tá? Então, a gente coloca situações extremas, mas o sistema simpático e parasimpático, eles estão atuando ali constantemente para a manutenção da homeostasia. Tá? Então, se a gente fala em momento de luta e fuga, que é a ativação do simpático, o que vai acontecer nesse momento? O coração acaba... Vamos exemplificar uma situação, por exemplo, de susto, né? Você leva um susto, o coração passa a aumentar sua frequência cardíaca, né? Então, se você leva um susto, você vai ter uma reação imediata, ou você vai bater, ou você vai lutar, né? Ou você põe o consciente para ativar o seu consciente, e você não vai fazer nem isso nem aquilo, né? Não vai nem lutar e nem vai brigar. Mas gerou uma situação de estresse no organismo, né? Aumentou uma frequência cardíaca. E aí, se aumenta a frequência cardíaca, esse sangue que está mobilizado, o sangue que está no organismo, que estava lá no sistema digestório, né, para músculos, elas serão direcionados para órgãos, para o movimento de luta ou fuga, tá? Então, por exemplo, quando a gente leva um susto, o que acontece? A pessoa fica pálida, né? Por que ficou pálida? Porque o sangue que estava na pele, ela vai ser mobilizada para os músculos, tá? Então, como que esse sangue que estava na pele vai para o músculo de uma maneira rápida, sem ter que passar pela rede capilar, tá? Então, elas seguem por vias anastomóticas, tá? Então, são vias alternativas. E aí, esse fluxo sanguíneo que é desviado é chamado de circulação colateral, né? Então, quer dizer que é um fluxo de sangue que não vai promover nutrição para os tecidos, é apenas uma circulação alternativa para a demanda do momento, né? Então, para que para que o sangue saia, seja mobilizado de um local
para outra região do corpo. Então, existem tipos de anastomoses. Então, temos as anastomoses arteriais, que é entre artéria e artéria, venosas, que é entre veia e veia, ou arteriolo-venulares, que é entre artéria e vênula, arteríola e vênula, tá? Então, existem aqui, aqui não foi representado nessa figura arteriolo-venulares, né? Mas só pra gente ver que existem os três tipos de anastomoses. E a face, né, conforme nós vamos estudar, os vasos sanguíneos que compõem a face tem muitas anastomoses, né? Por quê? Porque a gente tem, nós temos vasos sanguíneos que estão no antímero direito e no antímero esquerdo, que se anastomosam no plano sagital mediano. Aqui os vasos sanguíneos, eles também formam um sistema importante, que é chamado de sistema porta. Qual que é a forma regular de irrigação do tecido? Né? Então, a gente tem lá o coração, saiu do coração, a gente tem a artéria, a arteríola, formou o capilar, vênula e veia. Esse é o sistema tradicional, né? Que ocorre na maioria dos órgãos. Mas existe um sistema aqui que é chamado de sistema porta, que são encontrados em tecidos como o rim, o fígado e a hipófise, que é uma glândula situada que fica apoiada sobre a célula turca, no encéfalo, tá? Então, aqui, ó, arteríola, capilar e vênula. Essa é uma organização normal, típica, né? O que vai acontecer aqui? No caso do sistema porta, olha o que acontece. O sangue sai do coração, segue pelas artérias, forma uma rede capilar, forma uma veia. Esta veia forma uma nova rede capilar, até formam as veias até chegar ao coração. Ou seja, o sangue precisou passar por duas redes capilares antes de chegar ao coração. Porque o típico é passar por apenas uma, como acontece aqui, ó. A artéria hepática, formou uma rede capilar, formou a veia e de volta o coração. Essa é uma rede típica, tá? Mas às vezes o sangue precisa passar por duas redes capilares, como é o caso daqueles três órgãos, tá? Que é o rim, o fígado e a hipófise. Esse sistema porta, ela pode estar aqui a gente tem a arteríola aferente, formou uma rede capilar, forma outra arteríola, outra rede capilar e vênula. Isso aqui a gente já vê, é muito típico de rim, né? Ou arteríola capilar, formou uma veia, a veia forma uma rede capilar e outra veia. Isso aqui é o sistema porta, por exemplo, do fígado. Tá? Então, quer dizer que, ó, formaram duas, o que é típico é uma rede capilar. No sistema porta, são duas redes capilares independentes, se é entre arteríola e arteríola ou entre veia e veia, tá? Então, é o nome dado, sistema porta, é o nome do sistema que indica a localização do segundo leito capilar. Tá? Então, aqui o segundo leito capilar é o sistema porta, porta de entrada, por isso que é porta, sistema porta de entrada mesmo. Aqui um resumo do que a gente viu até agora, né? Então, aqui a artéria, aqui a arteríola, né? Formou a rede capilar e a vênula, tá? Então, o esquema de nutrição, né? O sistema funcional, podemos dizer assim, aliás, o esquema nutritivo, né? O sistema nutritivo promovido pelo sistema vascular. Aqui, uma arteríola conectada a uma vênula, então, uma anastomose arteriovenosa, tá? Então, não formou uma rede capilar aqui, né? Que é responsável, então, pela circulação colateral. E aqui, os sistemas portas, né? O sistema porta arteriolar e o sistema porta venular, tá? Então, esse esquema aqui representa, então, o que a gente viu até agora. E aí, o que acontece?
Há alguns vasos, como os vasos maiores que nós temos no nosso organismo, como que acontece a nutrição das células que formam as paredes, né? Então, recordando lá nos primeiros slides, né, que as paredes dos vasos possuem a túnica íntima, túnica média, túnica externa. Todas elas são formadas por conjuntos de células. Como que essas células são nutridas? A partir do sangue que está dentro desse vaso, como a aorta, né? Não, isso não acontece, tá? Porque lá, lembrando que o endotélio ele é impermeável. Então, esses vasos maiores, eles possuem o que a gente chama de vasa vasorum, que são vasos do vaso, né? Então, os vasovasoros são os vasos do vaso. Então, a própria parede do vaso contém o seu próprio vaso para promover a sua nutrição, né? E recordando que os vasos são controlados pelo sistema nervoso autônomo, tá? Então, o sistema nervoso autônomo simpático parasimpático, eles vão promover a vasoconstrição e a vasodilatação, regulando o fluxo sanguíneo e, consequentemente, com a regulação deste fluxo sanguíneo, vão promover a alteração da pressão arterial, tá? Então, eles diretamente estão relacionados com o controle da pressão arterial. E para finalizar, recordando que os vasos sanguíneos eles estão em processo constante de formação, né? Então existe um processo chamado de angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos. Isso é um processo natural. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a quantidade de vasos eles vão aumentando, né? Favorecendo, né, até uma circulação colateral para o órgão, tá? Então, a angiogênese, ela é importante e é um processo natural, né? A gente tem que entender que a angiogênese, ela é formada principalmente naqueles processos de reparação e cicatrização, né? Então, se não fosse a angiogênese e o processo de cicatrização, não aconteceria, né? Então, a vascularização ela se torna muito importante, sendo que essa angiogênese ela já é preexistente, elas podem se originar da própria parede do vaso, né, por fatores, mas existem fatores químicos, neurobiológicos, que vão promover o processo de vascularização de um determinado tecido. Tá? Então, existem substâncias, mediadores químicos que vão promover a estimulação da formação de uma nova rede vascular, né? E só um parênteses, né? Essa angiogênese é objeto de estudo, principalmente na oncogênese, tá? Então, o tumor, ele só se desenvolve, por quê? Porque ele está recebendo a formação de vasos sanguíneos, está recebendo nutrientes. Então, a angiogênese é um foco de estudo dentro da oncologia, né? Então, tentando descobrir quais são os fatores que levam à formação de novos vasos, né? Impedindo com que esse tumor possa se desenvolver. Certo, gente? Bom, então ficamos por aqui em relação aos vasos sanguíneos e até a próxima aula.